Então tem muita coisa que a gente às vezes não está perceptivo. Quando a gente pensa, por exemplo, na sensualidade da mulher, né? A mulher, ao longo aí da história, ela foi reprimida da sua sensualidade. O homem reprimido das suas emoções. A mulher reprimida da sua sexualidade e da sua sensualidade. Porque a mulher, ela ser sensual, ela postar um vídeo aí rebolando, né? Não, ela está se colocando como objeto. Existe todo um preconceito, né? Que essa mulher, que ela não é a mulher do lar, a recatada, enfim. Então existe todo um preconceito em relação à mulher trabalhar, vivenciar a sua sensualidade. E hoje isso, graças a Deus, tem sido quebrado, né? Que a mulher está podendo expressar a sua sensualidade e entender que isso aqui é para mim, não é para você, é para mim. E daí a gente pensa até nas questões dos estupros que acontecem. Muitas vezes a mulher ela é violentada e daí a culpa, né, é dela por causa do horário que ela está na rua, por causa da roupa, por causa, enfim. Então acaba que essas questões dos limites, elas ficam muito confusas, porque tem certos comportamentos que estão normatizados, né? Que existem mulheres que são independentes, mulheres que ganham muito bem, que não dependem financeiramente, né, de um parceiro. Então elas são independentes financeiramente, mas elas não são autônomas. O que é uma mulher autônoma? É uma mulher que já começou a quebrar esses limites que são impostos aí pela sociedade, de que a mulher, por exemplo, não pode chegar no homem, de que a mulher, por exemplo, ela não pode transar na primeira noite, de que a mulher ela não pode se expressar, se colocar na relação sexual, de que ela tem que fingir orgasmo. Então, essas mulheres que estão quebrando esses padrões que foram colocados há muito pela sociedade são mulheres autônomas, né? Então, por isso, a gente precisa entender se esses limites que eu tenho, eles são limites realmente meus, ou são limites que foram me colocados e que eu acreditei, né, que eles eram meus. Eu falei numa outra live esses dias, né, que quando eu era mais nova, eu tinha uns 20 e poucos anos, toda vez que eu me relacionava sexualmente com alguém, que eu não estava no relacionamento, eu achava que eu não prestava, que eu era uma puta. Enfim, porque para mim, isso daí não era aceitável socialmente naquele momento, né? Ainda bem que a gente vai expandindo a consciência e podendo chegar em outros olhares, né? Aos poucos, as transformações, elas vão acontecendo. Então, se antes, né, há alguns anos atrás, a mulher ela tinha que casar virgem, de repente, no tempo da minha avó, hoje isso já não faz o menor sentido, né? Como, por exemplo, o casamento com amor, num determinado momento da história, isso não existia, né? O casamento, ele não era por amor, por paixão, ele era feito por contratos, por bens, por interesses, por outras questões, né? Hoje a gente tem o casamento por amor e também, né, a gente ainda está tendo novas tendências de flexibilização de relações, né, de relações mais livres, de relações poliamorosas, que antes era tipo meio que inadmissível. Hoje a gente já começa a enxergar novas possibilidades e, enfim, são novos olhares. Então, tudo isso reflete o quê? Uma expansão de consciência. E a gente precisa fazer isso com a gente, ter um processo de expansão de consciência, tá? E para a gente poder começar a entender quais são os nossos reais limites, tá? E isso acontece como? Quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a refletir. Por que hoje tem uma tendência aí de flexibilização de relações, relacionamentos livres, poliamorosos? Porque tem sido questionado a monogamia. Porque senão não teriam esses novos olhares.
né? Por que que hoje a mulher não tem mais que casar virgem? Porque foi questionado esses valores em algum momento. Então a gente precisa o tempo todo estar se questionando. E quando a gente está se questionando, a gente começa a ampliar a nossa consciência e enxergar novas possibilidades, tá bom?